Pois então, dia 17 de abril foi o dia do meu aniversário e em 2024 eu fiz 36 anos. O tempo passa, tudo acontece e a gente descobre coisas que se tornam importantes para nós. Isso no quesito arte, pois o nosso contato com obras em geral vai ganhando estrutura e abrindo espaço em nossa vida para nos mostrar certos pontos de vista desses artistas e o que alguns casos usam para expressar os seus sentimentos, pensamentos e também as suas próprias identificações com o mundo em geral. E com isso pensei em fazer uma lista de coisas das quais eu gosto e tenho muito apreço e me identifico muito. E nisso, uma maneira que pensei em fazer esse vídeo chegar em um número maior de pessoas é com lista de animes. De todos os temas que eu já trouxe aqui no canal, a galera curte mais mesmo é sobre animes e mangás, e eu entendo isso. Pois não é só um tipo de mídia que chega em muitas pessoas, mas também está conectado com fases importantes da nossa vida. Uma das fases que mais assisti animes na minha vida foi entre os meus 8 e 19 anos de idade. Depois desse tempo muita coisa aconteceu. Eu me casei, me divorciei, mas ainda continuei assistindo animes, mas nem perto da frequência que assistia naquela fase. Atualmente tenho acompanhado um pouco mais algumas coisas e pensei que seria um momento de oportunidade de trazer para vocês os meus 21 animes favoritos ever de todos os tempos. E claro, essa lista reflete única e exclusivamente a minha própria opinião e não fala por ninguém. Isso eu quero deixar ponderado algumas regras que apliquei para criar essa lista, que são: não foram colocados obras de um episódio ou só animações em filme, portanto não foram inseridos obras do Estúdio Ghibli, nem Ghost in the Shell, Alita, Your Name ou obras semelhantes. Segundo, não separei obras por temporadas. As obras são como um todo e engloba tudo o que saiu daquele universo. Se tivesse, por exemplo, na lista, já dando um spoiler aqui, o Fateverse, seria tudo. E em terceiro, não acrescentarei obras que não tiveram continuidade e foram interrompidas. Portanto, me dói dizer que Claymore, Elfenlied e Zatch Bell não estarão nessa lista. Diferente de obras que estão em hiato, mas já tem uma continuação planejada. No meio disso tem obras que vocês sabem quais são. E por último, e não menos importante, essa é uma lista bem diferente do que vocês encontram canais afora. Isso não é algo para tentar ser diferente e muito menos melhor do que ninguém. Porém, eu vejo a necessidade de fazê-la como uma forma também de indicar outras obras que possivelmente podem estar fora do seu radar. É uma lista bem fiel que eu adorei fazer e tive que revisitar muitas coisas aqui antes de finalizar. Portanto, vamos lá. Mas antes de mais nada, lembrem-se, isso aqui não é uma parceria e muito menos um jabá. Eu trabalho sozinho no momento, portanto, apoiem este lobo solitário, deixem o seu like e se inscrevam no canal, é de graça e você não paga imposto por isso. Aliás, me siga também lá no meu perfil do Instagram. Link aí no bolso! Começando em 21º lugar, Death Note. Poderia estar um pouco mais pra cima, mas não pra mim. A premissa dessa história traz Light Yagami, que é um gênio estudante colegial e que acaba encontrando um caderno que, se escrever o nome completo de qualquer pessoa, essa pessoa morrerá. Essa obra tem um começo que eu digo ser um dos melhores que eu já vi até o momento. Death Note trabalha e desenvolve conceitos de investigação e suspense à la True Detective que, somando com os conflitos de personagens Ellie e Light, fazem com que essa obra seja um dos grandes marcos dos animes. E sim, os últimos episódios desse anime têm problemas e acabam destruindo toda a sua grandiosidade que foi feita até ali. E por conta disso não considero colocar ele em uma posição melhor, mas ainda assim reconheço o seu valor e certas atitudes corajosas do autor com algumas decisões. Em 20º lugar, Angel Beats. Não contava com a minha astúcia. Esse anime lindo e maravilhoso conta sobre a história de Yuzuru Otanashi, que está com amnésia e acaba indo parar no vida após a morte. Ele conhece Yuri Nakamura, que é uma garota que o convida para se juntar a After Battlefront, ou Shinda Sekai Sensei, ou também SSS, que é uma organização que ela mesma fundou e lidera, e sua principal missão é matar um deus chamado Angel. Aí você pensa, nossa, mas que história bobinha, né? Eu só te digo uma coisa, assista. Essa história vai te destruir, e eu costumo dizer que eu não gosto muito de histórias de romance, sabe? Mas pouquíssimas coisas me tomam a atenção assim como Angel Beats fez. E isso foi de uma forma bastante traidora. Eu vi esse anime por indicação de um amigo meu, que é o Leozão, e eu adorei demais desde o primeiro capítulo. Apesar de ter alguns pontos de comédia que eu não gosto muito, mas ainda assim ajudaram a dar um certo alívio para essa obra linda e maravilhosa com apenas 12 episódios. Em 19º lugar, Parasite. What? Não faça essa cara de espanto.
Essa obra foi escrita no começo dos anos 90 e traz a história do jovem Shinichi, onde certa noite um parasita alienígena tenta se arrastar para dentro do seu cérebro enquanto dormia, contudo ele acaba sendo pego e no fim consegue tomar posse apenas de sua mão direita. Com isso, ambos permanecem cada qual com sua própria consciência, onde acabam criando um laço de confiança e ao mesmo tempo em que encontram outros parasitas contrário a essa relação e que tentarão matá-los. Tem muita gente que se incomoda com a estética body horror, e realmente isso é muito explorado aqui. Mas além de ser uma obra de suspense /terror /comédia, é um anime que saiu há pouco tempo e que seu enredo e sua narrativa envelheceram muito bem, pois a obra vai muito além de apenas ser mais um título que busca explorar cenas grotescas e de violência extrema. Existem muitas mensagens de cunho político-social que são trabalhadas conforme os capítulos passam e com certas liberdades criativas do mangá que caíram muito bem aqui. É uma obra completa em 24 episódios e poucas pessoas deram a merecida oportunidade que ele deveria ter. Em 18º lugar, Hellsing. Sim, e por um simples motivo. I like violence. I love violence. Muito obrigado, Jodorowsky. Aqui conhecemos o vampirão Alucard, que é membro da corporação Hellsing, que é a Ordem Real dos Cavaleiros Protestantes, originalmente liderada por Abraham Van Helsing. A missão dessa corporação é procurar e destruir os mortos-vivos e outras forças sobrenaturais do mal que ameaçam a rainha e o seu país. Essa organização é liderada por Sir Integra Fairbrook Wingate Helsing, que herdou a liderança ainda criança após a morte de seu pai. Por mais que ainda exista alguns furos de roteiro nessa obra e ter parte da cronologia um tanto bagunçada, eu digo que esse anime é um prato cheio para fãs de obras de terror, do Drácula, de vampiros em geral, para fãs de história e claro para quem gosta de uma ação fervorosa e muito blood na cara. Foi um anime que me despertou interesse por obras do gênero, incluindo algumas que estão nessa lista. A obra em geral possui 13 episódios e um tempo depois saiu uma versão Ultimate com 10 episódios, porém com um tempo mais estendido de duração. E recomendo também as OVAs que complementam e finalizam a obra como um todo. Em 17º lugar, Your Lying Neighbor. What the fuck? Que quebra de gênero, né? Shigatsu no Akimi no Uso é um anime que conta a história do jovem pianista de 14 anos, Kosei Ari, que acaba adquirindo a incapacidade de ouvir o som do piano, embora sua audição não seja afetada. Condição essa que ocorreu após a morte de sua mãe e acaba tendo um colapso mental enquanto se apresentava em um recital. Isso acaba trazendo desinteresse e desânimo em sua vida até conhecer a virtuosa violinista de 14 anos, Kaori Miyazaki, que é quem ajuda-o a voltar a tocar piano e mostra a ele que seu estilo de tocar pode ser livre e inovador. Meus caros, os brutos também amam. E sofrem também. Como um fã de música em geral, essa obra trabalha a musicalidade e o estilo clássico com muito respeito e ênfase em teoria musical. Não é apenas um shoujo que busca sensibilizar através da delicadeza, mas também possui momentos de enfrentamentos de traumas, dores do passado e de como superá-los. Mesmo que isso custe parte daquilo que não teremos novamente, mas que saibamos continuar com a doce lembrança dos que passaram por nós e nunca mais esqueceremos. Em 16º lugar, Cowboy Bebop. Isso realmente precisa estar aqui, pois além de ter sido um dos primeiros animes que assisti na antiga Locomotion na DirecTV, foi o meu JoJo's dos anos 90. A obra conta a história de um grupo de caçadores de recompensa formado por Spike, Jet Black, Val Valentine e a hacker Ed, que buscam sobreviver pelo hiperespaço a bordo da nave Bebop. E com isso conhecemos mais sobre cada integrante e suas particularidades, alegrias, tristezas e fardos. Sim, uma obra rica em referência em geral e com muitas mensagens e camadas que buscam explorar nossas nuances psicológicas e nos brindam com momentos únicos e com boas doses de humor, ação, inteligência, filosofia e muito jazz rock. É um dos maiores clássicos cults dos animes junto de Lupin, que explora o gênero noir e investigativo com suspense e cenas marcantes, completo em 25 episódios. Aliás, you're gonna carry that weight. Em 15º lugar, Naruto. Sim, mais uma obra que poderia estar mais acima se não fosse todos os seus problemas mal resolvidos e a falta de tato do Kishimoto com personagens femininas. Aqui temos uma das obras com o título de um protagonista que, bem na verdade, os personagens secundários são muito mais interessantes do que ele. Naruto é um jovem estudante de artes ninjas que tem selado em seu corpo uma das 9 bijus de cauda, sendo ele considerado uma pessoa excluída da sociedade por ser portador de um demônio que causou a destruição de sua vila anos atrás. Falar desse anime sem tocar nos assuntos mais sensíveis que essa obra traz é muito difícil,
Mesmo sendo um anime extremamente extenso e com muitos fillers, tem coisas aqui que me marcaram muito e fizeram dessa obra parte importante da minha vida. Vejo que por mais problemas que existem e certas decisões serem sem nenhum completo sentido aqui, consigo extrair momentos que não só me fizeram chorar em posição fetal, mas também me fizeram refletir sobre muitas coisas que passei em minha vida. Por mais que eu tenha pouca sensibilidade com shonens em geral, Naruto foi uma grande exceção, e por isso tem o seu lugar aqui comigo. Em 14º lugar, Samurai X. E antes que alguém venha me falar: ai, Chaves, o autor foi envolvido em polêmicas. Sim, o autor e não a sua obra. Nesse anime conhecemos o personagem Kenshin, que antigamente era conhecido como Batosai, o Retalhador, e abandonou seu caminho se tornando um andarilho. Porém, em sua jornada conhece pessoas que vão se tornando parte do seu novo caminho e seus fantasmas do passado também voltam para lhe assombrar. A primeira vez que assisti Samurai X foi no SBT e as cenas de ação eram com muitos cortes, mas mesmo assim eu gostava de assistir. Porém, algum tempo depois a obra ficou disponível no Cartoon Network em horário noturno e, meus caros, era um verdadeiro banho de blood. Para quem conhece a obra e teve acesso a esses episódios na época, era quase como se estivesse vendo algo à la Quentin Tarantino. Essa obra não trabalha apenas aspectos do gênero shonen, mas aprofunda a personalidade dos personagens de uma maneira que nos conecta com momentos que nos fazem sentir toda a realidade do que é aprender a deixar um passado de dor e sofrimento de lado e saber seguir adiante, mesmo que esses traumas voltem a nos assombrar. Porém, aprender a ter coragem e força para saber encará-los novamente. A obra é quase completa em 94 episódios e 5 OVAs, porém o verdadeiro final de tudo está no mangá. Parece que uma versão remaster está sendo lançada e eu não cheguei a ir atrás, mas seria legal se eles fizessem essa nova versão com o final do mangá. Em 13º lugar, Ataque dos Titãs. Pois é, eu não sou de todo tão pessimista com esse anime porque tem muita coisa aqui que eu adoro. Menos algumas coisas do final, e se você quiser saber, eu fiz um vídeo falando sobre esse assunto e vou deixar aqui nos cards para vocês verem depois. Nesse universo conhecemos o trio de amigos Eren, Mikasa e Armin, que entram para a tropa de exploração para enfrentar criaturas humanoides chamadas de titãs que se alimentam de carne humana. Aí vem o fã chato e fala: ai, Chaves, você não explicou direito o começo da história. E eu nem preciso, pois toda a motivação inicial do trio é fazerem parte do grupo de caça a essas criaturas para obter respostas sobre a sua real natureza. Essa história trabalha com ideias e conceitos dos quais eu adoro: política, conspiração, experimento, guerras, ideologias em geral e, claro, I like violence. I love violence. O diferencial do autor Hajime Isayama busca explorar aspectos que não são ligados apenas ao Japão, mas também à Alemanha, desde as referências citadas nas aberturas dos episódios até mesmo nos nomes dos personagens. Essa obra pode ter dividido muito o seu público, mas ainda assim tem coisas que eu sempre esperei ver mais nas obras e que mais adiante também encontrei em outras obras dessa lista. E uma delas está aqui na 12ª posição, que é o anime Code Geass. Nesse anime conhecemos o personagem Lelouch, que após o ataque do Império Colonista chamado Britânia no Japão, jurou destruir esse império a qualquer custo. Aqui temos algo que beira o que foi Ataque dos Titãs, porém mais focado em assuntos políticos. As motivações do Lelouch são questionáveis em certos pontos, mas acreditem, o final disso daqui é destruidor. Tudo vai sendo construído com muita criatividade e inteligência, principalmente da parte do nosso protagonista, e também o seu amigo Suzaku. As questões trabalhadas e desenvolvidas que culminam no final dessa obra nunca irão sair da sua cabeça, acreditem, pois para a época em que essa obra saiu foi um anime que até hoje não tem o seu devido reconhecimento e merece. A obra é completa em 50 episódios e acredito que o que faz ele perder um pouquinho da sua força é alguns episódios mais cômicos, mas nada que desmereça o seu real valor. Em 11º lugar, Vinland Saga. Aliás, antes de menos eu só quero deixar explícito o meu amor e paixão incondicional pela cultura viking e escandinava. E assistam a série Vikings. Mas voltando, em Vinland Saga conhecemos o personagem Thorfinn, que é filho de um dos maiores guerreiros vikings, Thor Snorresson. Mas quando seu pai é morto em batalha, ele jura vingá-lo. Porém, as coisas não são da maneira como ele pensa e tudo toma um rumo muito diferente do que ele esperava que fosse. Sabe quando você percebe que alguns aspectos que funcionaram em uma obra também são aproveitados em outras obras e ainda assim dão certo? Pois é,
Foi o que percebi quando assisti esse anime e tive leve comparações com obras como Vagabond e Lobo Solitário. Claro que o foco aqui na história não fica apenas no personagem do Thorfinn, pois além da obra expandir sobre questionamentos de vingança, filosofia e racionalidade entre certo e errado, ainda existe espaço para questionamentos sobre religião, sem fazer com que esse assunto perca sua real relevância. Essa obra me fez perceber muitas coisas sobre a evolução humana, pensamento, filosofia e em causa e efeito. Conselhos que recebemos e só saberemos entender no seu real significado depois que nossos entes queridos já não estiverem mais entre nós. Mas vamos para o nosso top 10 e começamos com Neon Genesis Evangelion. Mais uma das minhas pérolas raras da Locomotion, junto de obras com Ghost in the Shell, Alita, Gundam, Akira e mais uma porrada de outras obras semelhantes. Shinji Ikari é solicitado pelo seu pai para controlar um robô gigante chamado de Eva a enfrentar criaturas gigantes chamadas de anjos. Porém, não é qualquer pessoa que pode controlar esses Evas, e por conta disso que Shinji é solicitado. Existem muitas questões que envolvem a obra de Evangelho que permeiam o campo da psicologia e da psicanálise. Quem já assistiu e leu a obra vai entender do que é que eu tô falando aqui. E esse foi um dos fatores que mais me prenderam na nossa obra. Os conflitos pessoais não só entre os colegas, mas principalmente entre Shinji e o seu pai. E claro, as batalhas e questões sobre os mistérios relacionados aos monstros e aos impactos em geral são outro ponto que tem muito o que ser debatido. Apesar da obra ter alguns problemas de enredo, trago o Evangelho como algo que me ajudou a amadurecer como pessoa e me fez entender coisas que se relacionam ao nosso comportamento e vínculos que não são claros de entender a primeiro momento, mas que com um aprofundamento aprendemos a aceitar melhor e a agradecer pelo que temos, mesmo que seja um simples parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns. Em nono lugar, Psycho Pass. Achou estranho? Sem problemas, mas essa obra merece a sua atenção. Nesse anime conhecemos o grupo de agentes que trabalham na Sibyl System, uma poderosa rede de computadores biomecânicos que mede infinitamente a biometria dos cérebros e a mentalidade dos cidadãos japoneses. A avaliação resultante é chamada de Psycho Pass, que inclui um índice numérico de coeficiente de crimes, revelando o potencial de criminalidade do cidadão. E quando o índice de um indivíduo alvo excede o limite aceito, eles são perseguidos, apreendidos e presos ou decompostos pelos oficiais de campo. Acredito que para muitos que gostam de obras de ficção, isso meio que remeteu muito a Minority Report, onde existe um sistema que consegue prever crimes que possam acontecer e criminosos são detidos antes de cometê-los. Uma coisa que eu adoro além do gênero ficção é a maneira como o sistema é desenvolvido nesses ambientes futurísticos e problematizam temas e assuntos que são contemporâneos, mas que não está no alcance das pessoas resolverem isso. Porque mesmo com toda a tecnologia disposta a nós e com todo o aperfeiçoamento científico que tenhamos à nossa disposição, ainda assim esse sistema é falho. Não por falta de manutenção ou de conserto, mas sim por falta de reforma, de uma mudança que eles têm em mãos, mas se recusam a utilizá-la. Psycho Pass tem muito domínio desse assunto, desenvolvendo muito bem os seus personagens e trazendo um ambiente futurístico que, mesmo com tantas particularidades, é falho em sua programação mais básica. Em oitavo lugar, Fullmetal Alchemist Brotherhood. Sem sombra de dúvidas, essa obra teria que estar aqui, pois além de ser um dos melhores shonens de todos os tempos, tem uma história muito bem construída e desenvolvida dentro de uma mitologia que é a alquimia. Aqui conhecemos os irmãos Edward e Alphonse Eric, que tentam transmutar a própria mãe após a mesma acabar falecendo. Porém, tudo dá errado. Edward tem sua perna desintegrada e Alphonse o seu corpo. Porém, Edward sacrifica o seu braço direito para tentar resgatar a alma do seu irmão e o sela em uma armadura. Após isso, os irmãos trilham uma jornada em busca da resposta sobre a Pedra Filosofal na tentativa de trazer o corpo do seu irmão de volta. Fullmetal teve uma primeira adaptação que foi finalizada antes do mangá, porém tempos depois a obra foi readaptada com o final completo do mangá, totalizando em 64 episódios. E é obviamente que recomendo que vejam a versão Brotherhood. Digo que é fácil uma das obras com muita criatividade, personagens cativantes e muito bem desenvolvidos. Além de ter um final merecido e corajoso, coisa que falta em muitas histórias por aí, tanto em decisões com destinos de personagens quanto em história. Obra maravilhosa. Aliás, será que Demon Slayer é um plágio de Fullmetal? Deixe nos comentários. Em sétimo lugar, Steins Gate. Aqui conhecemos o cientista literalmente louco Rintaro Okabe, que no qual dirige um laboratório de dispositivos do futuro em um apartamento junto com seus amigos Mayuri Shiina, Itaru Daru Hashida
e Makise Kurizo, onde descobrem que o forno micro-ondas operado por telefone de celular que estão desenvolvendo pode enviar mensagens de texto de volta no tempo, conhecido como D-Mails, na qual podem acabar mudando o presente. Sim, o roteirista disso daqui deve ter fumado 1 quilo de erva quando escreveu isso. Mas o que me pegou aqui, além dessa ciência mirabolante, é a referência a obras que eu gosto muito e tem essa mesma pegada, que é Primer, Coherence, O Predestinado, Pi, Páprica, Cidade dos Sonhos e Donnie Darko, que é um dos melhores filmes de todos os tempos, pelo menos pra mim. Aqui em Steins Gate não vai ser muito diferente, pois além da obra trazer muitos temas relacionados às ciências exatas em geral, vai te fazer ficar em um estado em que você vai sentir o seu cérebro derreter e escorrer pela sua orelha. E mesmo os momentos mais confusos dessa obra conseguem ter uma relevância e sentido para o que está acontecendo. Ah, e claro, tem um certo romance que acontece que eu até gostei, por assim dizer, mas que na minha opinião ele ajuda a dar mais sentido para muitas coisas que acontecem na obra. É um deleite para mim porque eu assisti tudo em menos de 4 dias e tem 48 episódios. A primeira temporada tem 25 e a segunda, e a Steins Gate Zero, tem 23 episódios e uma OVA. Tem muito a ver com coisas que eu gosto aqui e me fez assistir de novo de tão bom que eu achei. Agora, o que eu realmente amei demais a ponto de colocar aqui em 6º lugar, mas não quero ver tão cedo de novo, é Clannad. Isso aqui não é um anime, acreditem, é um golpe de covardia ao estilo Túmulo de Vagalumes, Gigante de Ferro e Dançando no Escuro de Lars von Trier. Covardia! Aqui conhecemos o personagem Tomoyo Wakazaki, que é um estudante do 3º ano do ensino médio que não gosta muito da sua vida. Sua mãe faleceu quando ele ainda era pequeno, ficando aos cuidados do seu pai. Após isso, o mesmo se tornou alcoólatra e viciado em jogo, e começa a tratá-lo muito mal. Pra vocês terem uma ideia, um dia ele brigou com o Tomoyo e jogou o menino contra a parede e deslocou o ombro dele de uma maneira tão abrupta que, além de lesionar o ombro dele, acabou ficando incapacitado de participar do seu clube de basquete da escola. Achou pesado? Espera até a 2ª temporada, meu caro, porque isso daqui é uma prova psicológica que vai fazer você se questionar sobre a sua vida e por tudo que você tem passado e pode estar passando. Tá difícil? Agradeça, pois mesmo com dificuldades, precisamos saber agradecer e aceitar por estarmos ainda com saúde. E vamos para o nosso top 5, que começa com algo que saiu recentemente, que é Pluto. Disponível na Netflix e completo em 8 episódios, a história conta sobre o assassinato de um dos robôs mais poderosos do mundo, chamado Mont Blanc. E com isso se inicia uma investigação para saber o paradeiro desse assassino e qual a motivação que alguém quer ter para matar um robô. A obra trabalha a dramaticidade de uma maneira que consegue criar muitos arcos de personagens, ao mesmo tempo em que aborda questões muito próximas da nossa realidade. A obra, que foi criada por Naoki Urasawa em parceria com Osamu Tezuka, adapta um arco da história de Astro Boy e que desenvolve uma dramaticidade única que somente Urasawa sabe fazer. Além de trazer temas sobre as guerras do Oriente Médio, racismo, xenofobia, muito drama, ficção e temas que rebuscam teorias da robótica criadas e desenvolvidas nas obras de Isaac Asimov. Tudo muito bem trabalhado e com um final perfeito. Digo que é quase um 100% de aproveitamento, apesar de algumas pequenas coisas serem muito rápidas, mas nada que tire o seu valor ou lhe diminua. Chorei litros. E em 4º lugar, óbvio, JoJo's Bizarre Adventure. E sim, todos os arcos já adaptados em anime. O universo de JoJo pra mim é uma caça ao tesouro, pois cada referência de nome de personagens, poderes e stands é um detalhe do seu amor por moda e cultura pop. Hirohiko Araki é um gênio e eu tenho um dia o sonho de poder encontrá-lo e agradecê-lo pessoalmente por ter nos presenteado com esse universo. Tudo aqui tem um desenvolvimento de uma maneira literalmente bizarra, mas que o bizarro aqui faz muito sentido, pois é a maior característica de JoJo. As poses são um marco, os personagens são muito cativantes e cada arco que passa em um país diferente e a sua evolução de um arco para outro mostra que toda essa bizarrice merece mais do que reconhecimento. Aliás, essa obra é um ode à broderagem, porque aqui tudo pode acontecer, tudo é permitido, ainda mais quando um anime tem. Cheiro bom de pica, cheiro de pica de saco de macho. E se vocês querem um ranking dos favoritos, eu posso fazer um vídeo sobre. Deixe nos comentários. E vamos nessa porque é a hora do top 3. E ela começa com Monster. Mais uma obra de Naoki Urasawa por aqui. E muito mais do que merecida.
Nessa obra conhecemos o neurocirurgião Dr. Tema, onde em uma noite é solicitado para realizar uma cirurgia de emergência, pois uma criança chegou baleada na cabeça. Porém, alguns minutos antes de iniciar a cirurgia, ele é solicitado ao diretor do hospital para atender o prefeito da cidade que chegou com o seu quadro de saúde em situação de risco também, e necessitando de uma cirurgia de emergência. Dr. Tema age pela lógica ética que é de respeitar a ordem de chegada e realizar a cirurgia da criança. Porém, isso lhe tem um preço, onde ele acaba sendo destituído de seu cirurgião-chefe e tem o seu cargo rebaixado. Injusto, né? Isso faz com que o médico se revolte e se dedique aos seus cuidados da criança, onde acaba dizendo que essas pessoas mereciam desaparecer. E assim acontece. O diretor do hospital acaba morrendo misteriosamente e as pessoas que lhe prejudicaram também. Com isso, o tempo passa e Dr. Tema é restituído ao seu antigo cargo de chefe cirurgião. 9 anos depois, ele acaba se envolvendo em um caso de investigar um paciente com um quadro de surto, no qual fala apenas uma palavra: monstro. Tal paciente acaba fugindo e o médico o segue até encontrar alguém que acaba matando esse paciente e se apresenta ao médico com o nome de Johan, a criança que ele havia salvado. Aqui nessa obra temos a história que busca questionar a ética profissional perante o nosso dia a dia, pois um médico salvou um assassino e agora ele quer mudar isso. Eu quero aproveitar esse espaço para dizer que Johan é um dos motivos de eu ser muito mais apegado a vilões de histórias do que os benfeitores em geral. Vilões têm suas motivações mais justificáveis em muitos casos e não são compreendidos, e dessa forma acabam sendo muito mal interpretados pelos espectadores, por acharem que nem sempre o mal merece prevalecer. Será mesmo? Monster é uma obra incrível e que possui uma narrativa que explora temas difíceis e com muita ênfase em explorar os seus fatos e assuntos desenvolvidos. É uma pena que poucas pessoas conheçam esse anime e mesmo com o sucesso que é o mangá, o anime está disponível e completo na Netflix com 74 episódios. Aliás, eu tenho certeza que o que eu falei aqui também ficou muito mal interpretado, mas deixem nos comentários a sua opinião. Em segundo lugar, pode ser uma surpresa para muita gente, mas Banana Fish merece e muito essa posição. A história se inicia durante a Guerra do Vietnã em 1973, onde o soldado americano Griffin Callan Reyes atira em seu próprio esquadrão em um momento de surto inexplicável, até ser detido por seu colega soldado e, quando Griffin entra em colapso, ele fala as palavras Banana Fish. 12 anos depois, Griffin, agora com incapacidade mental severa, é cuidado por seu irmão mais novo, Ash, que é líder de uma gangue de adolescentes nas ruas de Nova York, onde em uma noite, Ash encontra um homem mortalmente ferido e lhe dá um frasco de uma substância desconhecida em um endereço na Califórnia, e esse homem pronuncia as palavras "Encontre Banana Fish". E a partir disso, Ash começa a investigar sobre o Banana Fish e descobre coisas que vão muito além de sua compreensão. Essa história foi algo que descobri quando o mangá foi lançado aqui no Brasil e tive o interesse em conhecê-la e não me arrependi nem um pouco. O final amargo e pesado dessa obra fez com que tudo o que foi trabalhado desde o começo até o real significado do termo Banana Fish se complementa e torna essa obra um dos melhores animes de todos os tempos. Tanto em anime, que está completo e disponível no Prime Video com 24 episódios, quanto também em mangá, que saiu por aqui em 10 volumes. Não percam o tempo e vão conhecer isso logo, por favor. Agora, você deve estar se perguntando, mas tá faltando algo aí nesse ranking. Por que aquela obra não apareceu ainda? É claro que ela tá aqui. Pode até ser um tanto previsível, mas sim. Berserk está em primeiríssimo lugar. A história de Guts e seu envolvimento com o Bando do Falcão é simplesmente magnífico. Kentaro Miura nos deixou algo que pra mim é muito mais do que um anime. É uma obra de arte irretocável com tudo o que eu gosto. I like violence. I love violence. Griffith é um dos meus personagens favoritos e que tem sempre o público que se divide nos debates. Ele estava certo? Precisava ter feito tudo isso? Foi exagero de sua parte? A verdade é que Berserk aborda temas e assuntos que sempre terão público para falar a respeito. Tudo que é trabalhado aqui, pelo menos o que muitos já viram em anime, aborda questões muito filosóficas sobre a moral humana e nos deixa uma pergunta: o que você está disposto a sacrificar para alcançar os seus objetivos? Seu tempo? Seu descanso? Seu lazer? Seus amigos? E isso é o que faz eu gostar tanto dessa obra, de nos fazer pensar em escolhas e consequências que precisamos enfrentar após tomarmos certas decisões, mesmo que isso custe o que custar.
você precisará aprender a lidar com suas causalidades. E com isso, eu fecho a minha lista de animes favoritos com Berserk sendo pra mim o melhor anime de todos os tempos. Bem galera, esse foi um vídeo que deu bastante trabalho pra fazer, principalmente porque eu escrevo roteiros antes de gravar os vídeos, até pra eu ter uma ênfase melhor na hora de gravar e não acabar destoando dos assuntos. E antes que alguém me pergunte, cadê Dragon Ball? Cadê Cavaleiros do Zodíaco, Yu Yu Hakusho, Inuyasha, Bleach, Hunter x Hunter? Calma, eu te respondo. Não estão na lista porque não são obras relevantes pra mim. Das que citei, posso dizer que uma ou outra eu até gosto, mas não ficou nem no meu top 30. Eu farei um vídeo falando a respeito desses assuntos porque sei que vocês gostam muito de animes e por isso viram esse vídeo até aqui. Mas deixem nos comentários a opinião de vocês, quais os animes dessa lista vocês já assistiram e quais vocês mais gostam. Se vocês concordam com minhas colocações e claro, me deixem seus favoritos também, pois isso aqui nada mais é do que uma troca de figurinhas. Ficarem interessados em ver alguns desses animes? Me contem, falem sobre outros assuntos, mas sempre com educação. Curtam, se inscrevam, ativem o sininho, compartilhem e antes de ir tem 3 vídeos bem legais aqui. Um é sobre Léo Lins, outro é sobre a banda Placebo e outro é sobre a adaptação dos games. Muito obrigado por verem o vídeo até aqui, vejo vocês na próxima, beijo bela, abraço fera.